Quando a gente vê a vontade de Deus, ela está intimamente relacionada ao homem. Assim como Cristo está para Deus, o homem está para Deus. Então não é à toa que dentro da concepção do plano de Deus, Deus criou o homem. E o cenário da criação do homem é a criação de maneira geral. Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, um maravilhoso princípio que Deus estabeleceu ao criar o homem. Ele estabeleceu o princípio da vida. O dia anterior é para o dia posterior. Já pensou se o homem fosse criado no primeiro dia? De que ele iria se alimentar? Então, graças ao Senhor que Ele usou o princípio da vida. E o princípio da vida segue o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo aqui é um versículo emblemático. Por quê? Porque Deus é econômico em suas palavras. Ele está usando o princípio da perspectiva do homem. Criou Deus, os céus, como o extremo mais longínquo do homem, e a terra, como o extremo onde o homem, a partir de onde o homem foi criado. Então esses dois extremos, que nós conhecemos como céus e terra, Deus criou todas as coisas. As macro coisas e as micro coisas. Amém? E criar aqui significa trazer à existência as coisas que não existem a partir do nada, que é o verbo bara em hebraico. Então não tinha nada. Qual é a matéria-prima que Deus usou para trazer à existência a árvore? Nada. A palavra dele. A palavra dele trouxe à existência todas as coisas. E quanto mais relacionados nós estivermos com a palavra, mais fé teremos de que as coisas que aparentemente não existem, elas passarão a existir, elas virão à existência. Aí, a partir do versículo 3, o Senhor começa a usar o verbo fazer, que nos remete a reparar o que foi danificado. Agora existe algo, mas esse algo foi danificado, então ele está reparando. E aí a gente vê um ponto muito estratégico sendo revelado. O que aconteceu com essa terra descrita no versículo 1, se tornar uma terra abismal no versículo 2? Quando a gente olha, se a gente pegar emprestado aqui o livro de Jó, capítulo 38, capítulo 40, capítulo 41, nós vamos ver que os anjos, as hostes celestiais, contemplavam com alegria e se regozijavam à medida que Deus criava todas as coisas. Mas por que essa coisa bela, que era motivo de alegria e regozijo dos anjos, se tornou tão caótico no versículo 2? Versículo 2 diz: a terra, porém, estava ou se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que aconteceu? Que, como diz os mais antigos, que escangalhou a terra. Por que essa terra agora está escangalhada? Está estragada? E aí abre um parêntese enorme entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, que é a rebelião de Lúcifer. Ele era o regente anterior, mas se rebelou contra Deus. E aí o caos gerado por ele foi instaurado, e Deus então precisou reparar o que foi danificado. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Graças a Deus que a gente tem a Bíblia, né? Para saber que essa separação aqui nos remete ao Pai.
1 João capítulo 1, versículo 5, o que diz lá? Deus é luz, e não há nele treva alguma. Então, irmãos, Deus é luz. Aqui nós vimos a figura do Pai, separando luz das trevas. Amém? Essa luz é uma luz difusa. É como que quando apaga a luz em casa, a gente recorre a quê? Ao fósforo, à vela, mas não vai usá-la para sempre. Ela é apenas momentânea, para um fim específico, pontual. Amém? Então houve a primeira separação. A separação entre luz e trevas. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então o primeiro dia marca a separação entre a luz e as trevas. E marca a obra do Pai que vem nos iluminar. Amém? Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E no segundo dia vemos a segunda separação. A separação entre as águas de cima das águas de baixo. E quem é responsável por essa separação? O firmamento, que é o ar. E o ar nos remete ao pneuma, que é espírito. Aqui nós nos remetemos à pessoa do espírito. Então o espírito faz separação entre as águas de cima das águas de baixo. O espírito faz separação da confusão que havia até o segundo dia. O Espírito, irmãos, tem a função de separar santo do profano. Tem a função de separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Então o Espírito aqui está colocando ordem na criação. Senhor Jesus. Então vemos a segunda separação. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Então o terceiro dia surge a porção seca. De onde? Das águas. Indicando ali a ressurreição. E aqui nós vemos a figura e a pessoa do Filho, que ressuscitou ao terceiro dia. Então vemos o Pai no primeiro dia, vemos o Espírito no segundo dia e vemos o Filho no terceiro dia. Cuja função é separar quanto à luz das trevas. Quanto às águas, o firmamento, o Espírito, separando as coisas celestiais das coisas terrenais. E terceiro, vencendo a morte. E aqui na sequência, depois vemos no quarto dia a criação dos grandes luzeiros, dentre eles o sol, a lua e as estrelas. E esse conjunto de astros estabelecem tempos, épocas, estações, períodos. Então os grandes luzeiros nos remetem a Deus, representado pelo sol, a igreja, representado pela lua, e as estrelas que representam os vencedores. Amém. Aleluia, porque a igreja não tem luz própria. Ela depende da luz do sol. Ela depende de Deus, do Deus Pai, que é a luz, e do Filho, que traz essa luz, torna essa luz acessível para nós,
porque ele é o resplendor da glória de Deus. Há alguns dias, né? O algoritmo do YouTube, ele vai separando algumas coisas para você conforme seu gosto, né? Aí lá apareceu um short de um vídeo falando de uma estrangeira falando coisas estranhas que os brasileiros falam. Por exemplo, o sol está quente. Graças a Deus, irmãos, que o sol está quente. Ele permanece quente com ou com a sua vontade. Com ou sem a sua vontade. O sol sempre estará quente, ele tem que ficar lá, do jeito que ele está. Agora o que não pode é a terra aproximar-se demais do sol, porque aí acaba a terra. Então, mas o que faz esse sol ser agradável para nós e produzir aí a vitamina D, né? D3. Justamente Cristo, irmãos. Ele não torna esse sol tão agressivo para nós. Amém? Então, graças ao Senhor, porque por meio do Filho a gente vê o Pai. A gente pode tocar no Pai. Amém? Então, esses grandes luzeiros revelam isso e mostram agora os períodos, os tempos serem estabelecidos, os ciclos sendo estabelecidos. Aí, graças a Deus, chega o sexto dia. Além da multiplicação e enxames dos animais que povoam, né, dos seres viventes que povoam as águas e a terra sob o firmamento, Deus aproveita então para criar o homem. E como esse homem foi criado? Versículo 26, 27 e 28. Amém? Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu e você, diferente de todos os demais seres criados, fomos criados de maneira distinta. Nós somos provenientes da imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem nos remete a algo interior. E a semelhança nos remete a algo exterior. Tanto interior como exteriormente, nós somos como Deus. E aí a emblemática figura da luva entra em ação. A luva foi criada à imagem e semelhança da mão para conter a mão. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus para conter Deus. Isso é maravilhoso. Isso é revelador, porque passa a dar sentido para as nossas vidas, enquanto criaturas, fruto da criação de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? E fomos criados com 3 partes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o que nos diz? 5, 23. Diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos criados com um corpo, uma alma e um espírito. O corpo contém a vida bios, a alma contém a vida psique, a vida psicológica, e temos o espírito que contém a vida zoe, a vida divina, a vida de Deus. Vejam, eu e você fomos criados para ser vasos, para conter Deus e, sobretudo, fazer a vontade de Deus. Amém? Então eu e você,
além de termos todas essas três partes básicas, também temos um coração. Um coração que é composto pela mente, vontade e emoção, que é parte da nossa alma, mais a consciência, que é parte do espírito. O espírito tem também três partezinhas dentro dele: a comunhão, a intuição e a consciência. E a consciência, quando se conecta à alma, vira o coração. Coração que discerne as coisas de Deus. Um coração que, embora corrupto, anela a Deus. Precisa de Deus para se livrar de toda corrupção e das paixões que há no mundo. Senhor Jesus, esse homem foi criado de maneira maravilhosa para que a vontade de Deus fosse feita nele e por meio dele. Amém?